Olá, sou o pastor Carlos McCord. É um novo dia aqui no Brasil. Espero que você esteja bem e pronto para ouvir a voz do apóstolo João em 1 João, em capítulo 2, versículo 17. João fala essas palavras para essa amada igreja, para que essa igreja possa continuar permanecendo em Cristo Jesus, permanecendo naquilo que é permanente. Espero que você esteja bem. Vamos aprender alguma coisa linda mais uma vez e enfatizar as coisas permanentes. Versículo 17 diz assim: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a bondade de Deus permanece para sempre. Deixa eu ler de novo. Esse versículo é incrivelmente importante na nossa caminhada com Cristo Jesus. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Lindo, lindo, lindo esse trecho. O apóstolo João está chamando esse povo para viver uma vida permanente, ou em união de espírito com aquilo que é permanente. E a gente sabe que Deus é a fonte que tudo que dura eternamente. Ele é a vida eterna. E conhecer o Pai e o Filho é conhecer e viver na vida eterna. O apóstolo Paulo está tentando lembrar esses irmãos que o mundo é um lugar cheio de cobiça, é uma mentalidade que diz: eu preciso ter agora mesmo o que eu quero. Eu valorizo essas coisas ao meu redor. E também ele fala que essa é uma maneira errada de viver, porque a gente nunca deveria fazer confusão entre o que é permanente e o que é passageira. A gente, segundo João e certamente segundo Jesus, tem que compreender que a vontade de Deus é eterno, é permanente. O que a gente vê no mundo, os desejos no pecado de seres humanos e nas nossas próprias vidas, quando a gente peca, é que a gente, na hora de pecar, estamos fora da vontade de Deus. Não estamos vivendo naquilo que é permanente. O pecado é uma manifestação de uma fé naquilo que é passageira. Alguma coisa que não resolve o problema, mas faz mais problemas. Em Mateus, capítulo 5, versículo 20, diz assim: pois eu lhes digo que a justiça de vocês, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino de Deus. Ele não está falando aqui que a gente ganha salvação pelas obras, mas a gente manifesta pela justiça que a gente está enraizada e permanecendo naquilo que é permanente. No Sermão do Monte, quando Jesus estava orando, ele ensinando a gente como orar, ele falou essas palavras: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra e no céu. Aí ele fala: dá-nos hoje nosso pão e outras coisas que ele fala. O que chama a minha atenção é que a gente ora reconhecendo e querendo aquilo que é permanente. Permanente. É muito, muito bonito quando a gente percebe que na nossa caminhada nesse mundo, a gente é cercado por coisas passageiras. E foi a própria chegada de Cristo
que nos permite permanecer naquilo que é permanente. Permanência. Essa ideia de permanente é um tema na Bíblia inteira. É uma coisa impressionante como aquele que é discípulo no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, eles vão aprendendo que o permanente só se encontra na vontade de Deus. Qualquer coisa que não é a vontade de Deus é uma coisa temporária e não traz a alegria que a gente quer. Ouçam esse versículo aqui em Marcos capítulo 3, 35. Jesus está falando quando a mãe dele e irmãos dele chegaram e as pessoas queriam deixar eles, de uma certa forma, entrar na fila antes de todo mundo, porque, é claro, é família. Jesus fala assim: quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ele está dizendo, quem está comigo se manifesta fazendo aquilo que é permanente e ignorando aquilo que é temporário. A gente não confia nas coisas visíveis, mas nas coisas invisíveis. Em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo falou assim para a igreja: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se oferecem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, diz: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O apóstolo João está falando para esse povo que todo dia a gente tem que escolher viver naquilo que é permanente. Ele usa essa frase, permanecer. Essa palavra para mim é tão linda, porque é como a videira e o ramo está permanecendo em Cristo, e Cristo está permanecendo na videira. Estamos no Pai, estamos no Filho, estamos sendo um. E o discipulado é esse aprender a descansar naquilo que é permanente. Uma coisa interessante é que o mundo está tão preocupado e está cheio de cobiça que diz: eu preciso disso agora, porque isso é muito importante. E Jesus disse: não, siga-me. Siga o que é permanente. Reconheça que eu sou e eu nunca vou embora. E nada no universo que a gente se vê pode nos tirar desse vínculo permanente com Deus. Você crê que você está vivendo e permanecendo no amor de Deus? Então você vai permanecer para sempre. Permanecer para sempre. Tem outro versículo, ou capítulo, melhor dizer, que é em 1 Coríntios, capítulo 13. Ele diz assim: ainda que fale línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento e tenha fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, mas procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor.
O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. O amor nunca perece. Nós temos que viver uma vida onde a gente confia no amor. A gente permaneça no amor. Que a gente valoriza o amor que é eterno e nunca vai falhar. A gente tem que ter essa disciplina de não deixar o visível nos definir. As coisas passageiras nos definir. Isso é chamado pobreza de espírito. Pobreza de espírito é abrir mão de tudo para ter espaço vazio para receber o amor de Deus um dia de cada vez. É muito, muito lindo. Jesus, ele fez a vontade de Deus visível e disponível. Você lembra que ele disse em João 14, quem me vê, vê o Pai. Você quer viver permanentemente? Você quer sair da coisa passageira? Então fique focado em Cristo. Permaneça em Cristo. João está certo. O mundo é uma coisa passageira. A cobiça do mundo vai desaparecer e já está desaparecendo. O que vai sobrar é aquilo que sempre foi. Você lembra que a Bíblia fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tome muito cuidado cultivando uma vida baseada naquilo que se vê. E não tire seus olhos de Jesus, porque Ele é para sempre. Creia, viva, permaneça em Cristo Jesus e você vai estar no caminho de volta para a eternidade, que é a eternidade da vontade de Deus. Faça a vontade de Deus em todo momento. Se errar ou pecar, confessa logo e volta para o amor em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.